Amado, abra a tua Bíblia novamente em Êxodo capítulo 17. E nós vamos continuar conversando aqui sobre a nossa terceira arma de guerra, que temos feito já desde 2 domingos atrás, né? Primeira arma de guerra que a gente vê naquele episódio com Moisés, Arão, Hur e Josué, né? E lá na região de Refidim, bem próximo do Monte Sinai, e nós estamos observando nessa circunstância toda, ali, 3 armas de guerra que estão sendo utilizadas ali pelo povo de Deus, não apenas por Josué no campo de batalha, mas por Moisés, Arão e Hur, que estavam do lado. E nós observamos, há 2 domingos atrás, a primeira arma de guerra é a adoração. A segunda arma de guerra é a intercessão. E hoje nós vamos conversar sobre a terceira arma de guerra que eles estão usando, que diz respeito à pessoa de Josué, que é a proclamação, a pregação. Evidente que aquela circunstância toda envolvida ali em Refidim, logo no começo, provavelmente perto de 40 dias depois que eles saíram do Egito, eles estão ali perto do Monte Sinai, as tábuas da lei ainda não tinham sido entregues para Moisés. Nós sabemos que isso aconteceu no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias da Páscoa. Eles estavam a uns 10 dias antes de Moisés subir até o Monte Sinai para receber as tábuas da lei. E houve então uma batalha, um momento importantíssimo, quando Moisés vai subir a montanha e passar 40 dias ali com Deus, na presença de Deus, na montanha, e descer com as tábuas da lei. Isso é um dos momentos mais importantes de toda a travessia do deserto, quando Deus passa a trazer revelações, revelar para Moisés conteúdos a respeito da criação, a respeito de tudo que ele escreveu nos 5 primeiros livros. E antes de um momento muito importante, com muita revelação, com muito poder, com muita manifestação, acontecem as guerras. Amém? Amém? Sempre é assim, parece que é um padrão. Sempre antes de um momento muito importante, uma experiência com Deus, sempre antes de uma experiência com um grande milagre, antes disso, acontece um conflito, acontece uma guerra, acontece uma batalha, acontece um problema, um sofrimento, uma angústia. Jesus, antes da cruz, passou pelo Getsêmani. É assim que funciona, parece que é um padrão. E antes de Abrão ter o seu filho, né, o filho da promessa, foi em obediência, caminhando em obediência a Deus por todo o deserto, por toda a terra de Canaã, mas quando chega na terra de Canaã, seca, e ele precisou seguir em diante até o Egito, porque se ele permanecesse lá, morreria. Mas ele está na terra da promessa, mesmo assim está com perigo de morte, porque parece que está dando um monte de coisa errada. Não, Deus usa os problemas, as dificuldades, as guerras, os vales, como parte do seu plano para aperfeiçoar caráter. A gente nunca tem o nosso caráter aperfeiçoado um dia de festa de aniversário, não está todo mundo comendo churrasco, celebrando. Esses não são os lugares, os momentos que a gente cresce. Nós crescemos nas lutas, nós crescemos nos problemas, nosso caráter é aperfeiçoado nos vales. Nosso caráter, nossos músculos espirituais, os músculos do nosso caráter são aperfeiçoados na batalha, nas batalhas. As batalhas são importantes ferramentas que Deus usa para fortalecer nossa identidade, fortalecer o nosso caráter, fortalecer o nosso chamado, fortalecer as nossas convicções, fortalecer as experiências que nós temos com Ele e nos dá mais experiências com Deus. Sempre tem uma guerra antes de algum momento muito importante na nossa vida, ok? Por isso,
entender como as coisas funcionam na nossa vida, entender como as coisas funcionam para o povo de Deus, é muito importante, é crucial. A gente acerta na oração. A gente vai ver alguns textos que nos ensinarão algo sobre isso hoje. A gente acerta na oração, porque a gente não está na defesa, a gente está no ataque. O problema é quando as nossas orações são sempre pedido de socorro, são sempre pedido de alívio, são sempre pedidos de bênção, são sempre pedidos de livramento. O tempo inteiro a gente fica pedindo livramento, o tempo inteiro a gente fica na defesa. Se isso acontece com a nossa espiritualidade, com o nosso cristianismo, acontece com as nossas orações, tem alguma coisa desajustada que deve ser corrigida. Mesmo diante da possibilidade de perigos, de riscos, de tristezas, das angústias, de batalhas na vida, a gente está sempre no ataque, e a gente está orando e intercedendo, para que os propósitos de Deus se cumpram. Não importa se está chovendo, fazendo sol, se a gente está num dia de guerra, num dia de celebração, não importa o tempo que a gente está, o nosso foco é sempre pelos propósitos eternos, pela vontade de Deus, pelo nosso papel na história da redenção, na história da implantação do reino de Deus. Nosso foco é pela obra do Senhor. Então a gente gasta oração com isso, e a gente não fica o tempo inteiro na defesa. Amém? Estão comigo? Amém, gente? É assim que funciona. Portanto, nesse ambiente, adoração, intercessão e proclamação. Por que proclamação? Porque é uma figura, ok? Nós não vamos pegar em armas, fisicamente falando. Em alguns momentos na história do povo de Deus, mesmo na era cristã, isso aconteceu, mas para nós figura. Então, a batalha de Josué, a pessoa de Josué, a espada que ele está usando para lutar contra os amalequitas, para nós é uma figura da batalha que nós travamos, da espada que nós usamos, que segundo Efésios capítulo 6, é a palavra de Deus. É assim que lutamos as nossas lutas, que lutamos as nossas guerras, pela palavra, usando a palavra, apoiado na palavra, crendo na palavra, confiando na palavra, declarando a palavra, profetizando a palavra, proclamando a palavra, pregando a palavra, testemunhando a palavra traz as coisas à existência. A palavra, segundo Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra é a espada que entra na divisão mais profunda do ser, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus tem esse poder de entrar na profundidade do nosso coração, do nosso ser, da nossa história, e separar as coisas, dar distinção, trazer revelação, jogar luz no nosso interior, para nos dar entendimento, conhecimento a respeito da nossa vida, da nossa realidade, da realidade de Deus em nós, mas ainda também a realidade do pecado em nós, a realidade da perdição, a necessidade de Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, fala que o Senhor colocou dentro do coração humano um anseio pela eternidade. Salomão acertou muito, embora o livro de Eclesiastes seja um livro que é uma expressão da crise de Salomão, que ele escreveu bem perto do final da sua vida, bem perto do final do seu reinado. Quem lê Eclesiastes precisa ler a obra toda. É sempre recomendável ler a obra toda de Efésios, a obra toda de Filipenses, a obra toda dos Salmos, a obra toda de 1 Crônicas, a obra toda dos históricos, a obra toda dos profetas, a obra toda de um livro, para você entender a conclusão de Eclesiastes, que está no capítulo 12. Fecha aspas. Ok? Há um anseio, segundo Eclesiastes 3:11, Deus colocou um anseio pela eternidade no coração de todo homem. Nós ansiamos por Deus, precisamos de Deus, mas todo homem precisa ser
confrontado com a verdade de que ele está fora da presença de Deus, o anseio dele pela eternidade, e esse vazio é um vazio que está no coração e na alma, e esse vazio foi estabelecido ali por ele mesmo, por causa do pecado, quando nos separamos de Deus por causa do pecado, e a palavra de Deus, a pregação, joga luz a uma realidade, a essa realidade de que nós precisamos de Deus, e a única forma de sermos reconciliados com Deus é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus e a pregação mostram essas verdades, mostram essas realidades para todo homem. Todo homem precisa ser confrontado com essa palavra, precisa ser avisado dessa palavra. É a boa notícia de Deus, é a boa notícia de Deus para todo homem, para toda mulher. Nós temos a chance de nos reconciliarmos com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a boa mensagem que todos nós carregamos, que nós vivemos e carregamos. Amém, gente? Estão comigo? É a mensagem, a proclamação, é a espada do Espírito, segundo Paulo, em Efésios capítulo 6. Muito bem. Agora, é arma de ataque, não arma de defesa. Deixa eu falar a respeito disso. Aliás, a proposição da nossa mensagem, a única verdade que eu quero enfatizar hoje é a seguinte: a proclamação. É preciso pregar, testemunhar e anunciar Jesus. Essa é a única verdade que eu quero compartilhar com vocês. É preciso, é urgente, é urgente, é urgente. Fale comigo, é urgente. Fale comigo de novo, a pregação é urgente, a proclamação é urgente, testemunhar de Jesus Cristo é urgente, anunciar Jesus Cristo é urgente. Amém, gente? Essa é a única, a verdade mais importante da pregação de hoje. Essa é toda a mensagem. A partir de agora, eu quero ler para você alguns textos que vão dizer algo a respeito dessa verdade. E eu quero a sua atenção. Amém, amados? Amém? Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte, que pensando nas armas que estão sendo usadas ali naquela situação de guerra em Refidim, por Moisés, Arão, Ur e Josué, adoração e intercessão, e a batalha acontecendo lá embaixo no vale. A adoração e a intercessão, sem a proclamação do Evangelho, não tem muito sentido. Amém? Tem que adorar, tem que orar, tem que interceder. Aliás, lembra na palavra oração, adoração. Dentro da adoração tem a palavra oração. E dentro da palavra oração tem a palavra ação. Um está dentro do outro. Mas tudo tem que acontecer. Quando acontece adoração, acontece oração. A adoração exalta e traz o reino, o trono, porque o Senhor é entronizado meio aos louvores do seu povo. Terrilim é a palavra que eu destaquei em Salmo 22:3, há 2 domingos atrás. É uma adoração contemplativa do povo de Deus reunido. É esse tipo de adoração. Preste atenção, há muitos tipos de adoração, mas esse tipo de adoração, baseado na palavra de Efésios, de Salmo 22:3, o Senhor é introduzado meio aos louvores. A palavra louvor ali é terrilim. Ela dá a ideia do povo de Deus reunido e adorando, exaltando, levantando mãos, levantando a adoração por cânticos e palmas e todo tipo de expressão que se pode quando o povo está reunido. Esse tipo de adoração, quando o povo está reunido, parece que é potencializado nos céus
é uma adoração corporativa, é uma adoração coletiva, corporativa, parece que é potencializada nos céus. Esse tipo de adoração congregacional, é essa adoração que atrai o trono de Deus. Você pode fazer isso na tua casa, reúne a tua família para adorar, para que o trono de Deus esteja na tua casa, ok? Porque a adoração é sempre a base do governo, é a base do trono de Deus. Se tiver adoração, a adoração nos expõe a Deus, nos expõe às verdades, nos expõe na presença de Deus. De repente, em algum instante, o espírito da intercessão toma o nosso coração, porque Deus tem vontades, e nós somos os feitores, nós somos os construtores. Deus nos criou como parceiros na implantação do seu reino, na história, no planeta, em tudo que ele criou. Aí tem um momento que as vontades dele passam para o nosso coração, e a gente, como é habitante da terra, morador da terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, Salmo 115, verso 16, nós somos os habitantes da terra, e entregamos uma intercessão, e Deus atende a intercessão, e Ele age e entra em cena, e traz uma realidade sobrenatural, a realidade da sua vontade, do seu reino, para a terra. Isso pela intercessão, não pela adoração, pela intercessão, mas tem a ação dentro da oração. Toda oração tem que levar a uma ação, e a ação é aquela figura de Josué lá no campo de batalha, é a proclamação. Se a pregação, a verdade de Deus não for dita às pessoas, como elas saberão? Se a pregação, se a verdade de Deus, a palavra de Deus não for proclamada, pregada às pessoas, como elas terão chance de ter os seus pecados perdoados? Como elas terão chance de provar libertação, de provar a sensação de perdão, de estar limpo, purificado? Não importa o tamanho do pecado, o que importa é o tamanho do amor e o tamanho do perdão, porque o tamanho do amor e do perdão de Deus são infinitamente maiores do que toda ofensa, do que todo pecado. Se nós não pregarmos a palavra, as pessoas poderão ir para o inferno, porque nós calamos a nossa boca, porque nós não proclamamos. Por isso é urgente a pregação, é urgente a proclamação. Estão comigo, gente? Amém. Pense comigo, se Josué não tivesse lá no campo de batalha, usando a espada, a guerra não teria sido ganho, porque é uma bênção a gente reunir para adorar, é uma bênção a gente reunir para orar, mas se não tiver pregação, testemunho, discipulado, as coisas não têm sentido. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Não tem sentido se nós pregamos, a gente prega aqui dentro, a gente adora, a gente faz célula, a gente faz um monte de coisa, mas se a gente não está fazendo discípulos, tudo perde o sentido. Capite? Capite? Amém, gente? Tudo perde o sentido. Aí a vida cristã começa a ficar sem graça. Aí a vida cristã começa a ficar sem graça, e a gente começa a conviver com um déficit de unção, um déficit de poder, um déficit de milagre, fica sem graça. Aí a gente vai para a igreja, querendo compensar esse vácuo dentro do nosso cristianismo, vamos ver se a igreja vai, uau, dessa vez. Se a pregação vai ser uau, dessa vez. Se o ministério de louvor vai ser uau, né? Se alguém vai fazer uma oração uau, para ir preenchendo. Nada disso, nada disso. A gente começa a tentar a temperar, a decorar o nosso cristianismo com outras coisas legais,
para ir preenchendo o nosso coração, mas o que está faltando mesmo é experiência de poder, está faltando prova de milagre, está faltando experiências do sobrenatural, está faltando um monte de coisa, porque a gente está capenga, é um tripé, adoração, intercessão e pregação. Não adianta fazer duas coisas, a cadeira vai cair. Tem que ter a pregação, porque o poder acompanha a pregação. Os milagres, sinais e maravilhas acompanham a pregação. Os dons e sinais e maravilhas sempre acompanham os evangelistas. O sobrenatural, as curas, a manifestação dos dons sobrenaturais acompanham sempre a pregação. E se você foi cuidadoso, como eu tentei ser, lendo o Novo Testamento, a respeito de todos os textos que garantem as respostas de Deus às nossas orações, você não fica em crise às vezes? Mas espera aí, Jesus está dizendo que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos daria. Alguém lembra de ter lido isso no Novo Testamento? Aleluia, glória a Deus. Agora, se você é como eu, você diz assim, espera aí, o que tem de errado? O que está acontecendo de errado? Porque Jesus disse isso, está na palavra de Deus, mas eu não estou provando isso. As minhas orações, mais da metade delas, eu nem estou vendo resposta de nada. O que está acontecendo? Mas eu falei, não, eu preciso rever esses textos todos. O que eu estou perdendo? Porque o problema não está na palavra de Deus, nem no que Jesus falou. O que eu estou perdendo? Aí eu revi todos os textos que prometem Deus atender cada um dos nossos pedidos. Aí eu descobri uma coisa. Eu descobri que toda vez que no Novo Testamento há uma palavra de Jesus ou dos apóstolos, de que Deus atenderia as nossas orações, isso daí está dentro de um contexto do cumprimento da missão. E eu entendi o seguinte, que as orações respondidas da parte de Deus para nós, são aquelas orações que estão associadas com o cumprimento da pregação, com o cumprimento da missão, com o cumprimento da evangelização. Se você estiver no campo missionário, seja que for a tua casa, seja o teu condomínio, seja onde os teus pés estiverem, se você estiver no exercício do testemunho de Jesus Cristo, pede o que quiser que você vai ser atendido. Pede o que quiser para que dê certo aquela obra de evangelização. Diante de Deus, pede o que você quiser para que todo o teu trabalho de compartilhar o evangelho com alguém tenha bom êxito. Pede o que você quiser, que vai acontecer alguma coisa sobrenatural, que você vai ter êxito na tua pregação. Você vai ter êxito no teu esforço. Aí eu percebi que não é tudo que eu pedi a Deus que Ele vai me dar, porque a promessa que Deus vai te dar sempre quando a minha vida estiver linkada, estiver associada, estiver no meio de uma obra de testemunhar de Jesus, no meio da obra da pregação do Evangelho. Amém? Outra coisa, nós somos o povo do ataque, nós não somos o povo da defesa. Sabe, pensando na igreja da nossa geração, todos nós, amados, ok? Todos nós, a igreja da nossa geração. Eu acredito que a igreja da nossa geração, ela está muito na defesa, ela está muito na defensiva, gasta muito tempo buscando e orando para ficar bem, para ficar protegida, para ficar abençoada, para ser liberto, para ser livrado do mal, para a gente se dar bem nas coisas. Não há nada de errado propriamente dito nessas coisas, a gente quer se dar bem em tudo, é lógico, é normal. Mas não é isso que a gente vê nos apóstolos. Não importava se tinha alguém chicoteando o apóstolo Paulo, ele queria pregar a palavra do Evangelho. O propósito, se ele apanhava ou deixava de apanhar, fazia muita diferença. O que fazia diferença é se ele ia conseguir pregar em Roma.
O que fazia diferença é se ele ia continuar com a oportunidade de pregar em Filipos. Não importa se ele está na prisão e prenderam ele e o amigo Silas, e estão lá presos em Atos capítulo 16. Não faz muita diferença se vão bater 39 vezes, por 5 vezes, bater 39 vezes, porque havia uma lei que quando desse 40 chicotadas, tinha que parar o castigo. Então eles batiam 39 para poder continuar depois. E assim faziam com o apóstolo Paulo. Por vezes e vezes, 39 chibatadas. E não era com qualquer chicote. Era geralmente chicotes que tinham ferros amarrados, lâminas amarradas, e que quando acertava as costas da pessoa que estava levando as chicotadas, elas saíam rasgando e cortando em bifes as costas da pessoa, assim como fizeram com Jesus. Sabe, não faz muita diferença se vão praticar muitas injustiças contra a minha vida. O importante é que eu vou conseguir pregar o evangelho para essas pessoas que estão sendo injustas para comigo e fazendo mal para mim. Eu vou ter a chance de pregar o evangelho. Sabe, o problema é se o nosso cristianismo, a gente gasta tempo demais orando para a gente se dar bem em tudo. Isso é estranho. A gente não está na defesa. Pensa comigo, o time que só fica na defesa ganha? Tem um princípio no futebol, o grande futebolista Reginaldo pode confirmar isso, né? A melhor defesa é o ataque, não é isso? Se não atacar não faz gol, não é isso que acontece no futebol? Se não atacar não faz gol. O time que só fica na defesa vai perder, porque uma hora vai abrir uma brecha e vai entrar a bola no gol. O time que só fica na defesa não vai ganhar. Em lutas marciais também tem esse princípio. No karatê, a defesa do karatê é um ataque. A melhor defesa é o ataque. Todo golpe de defesa do karatê já é um ataque. No judô é a mesma coisa. Quando o oponente exerce força contra você, você usa a força do oponente para engatar um golpe, para anular a ação do seu oponente. A sua defesa já é um ataque. No Muay Thai, não é todas as vezes assim. No Muay Thai, às vezes, você se defende e não ataca. Muito embora no Muay Thai você treine defesa e ataque simultaneamente, mas às vezes no Muay Thai você se defende. Mas o que você faz? Você registra o ataque do seu oponente contra você e você grava a brecha, a abertura que ele deu em algum momento. Quando ele fizer o mesmo ataque, você sabe onde que está aberto e você dá o contra-ataque, e você entra pelo buraco e você acerta o seu oponente. Se eu não estiver pronto para o ataque, só para a defesa, eu vou apanhar. E no evangelho, e no cristianismo? É a mesma coisa. A pergunta é, se as nossas orações e o nosso cristianismo está sendo como um time ou um lutador que só fica se defendendo. Senhor, nos socorre, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos livra, Senhor, nos dá força, Senhor, não sei o quê, e o tempo inteiro. E está faltando oração. Senhor, não importa o que aconteça, eu quero a chance de falar de Jesus para o meu vizinho. Não importa o que aconteça, eu quero a chance de dar um testemunho de Jesus para o meu chefe. Não importa se ele vai me tirar a bonificação, me tirar a comissão de venda, que ele vai eu não vou entrar no esquema de bola da minha empresa, o meu rendimento vai cair, não importa nada disso, eu só quero, Senhor, eu só quero uma oportunidade de testemunhar do teu reino para os amigos do meu trabalho. Será que a gente não tem que corrigir as nossas orações? Porque enquanto a gente fica na defesa, a gente não vê milagre. O sobrenatural é raro.
Mas quando a gente está no ataque, aí parece que o céu se move a nosso favor, o céu se move conosco, porque a gente entra em conexão com os propósitos eternos, com os propósitos do céu. Quem quer ver mais milagre na sua vida? Então nós precisamos pregar mais, nós precisamos evangelizar mais, nós precisamos ajustar a nossa vida, realinhar a nossa vida à vida do céu, realinhar os nossos propósitos aos propósitos eternos. A gente precisa ajudar mais o nosso líder de célula, a gente precisa fazer a nossa célula ser um lugar de salvação. Amém? Partir para o ataque. O Novo Testamento fala que as portas do inferno, quanto à igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. É a igreja que está no ataque, não na defesa. Eu tenho convicção de que Deus está fazendo muitas coisas. Quem tem olhos ouça, e quem tem ouvidos veja o que Deus está fazendo. Fique atento, fique atento. Está ligado? Meu filho que fala isso, está ligado? Ontem, eu não sei quanto, 1 milhão, 2 milhões, eu não sei. Eu nunca vi na Avenida Paulista a multidão orar o Pai Nosso. Se você acha que isso não tem algum significado, então você não está fazendo uma boa leitura da história. Precisou acontecer tudo o que está acontecendo para a multidão se reunir numa Avenida Paulista e orar o Pai Nosso. Você acha que isso não mexe com os céus? Não mexe com o coração de Deus? Mexe. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Vem comigo. Passa por alguns textos. Em Efésios capítulo 6, vou ler alguns versos, eu quero destacar esses que estão aí. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem é o nosso inimigo? É o diabo. Nosso inimigo não são pessoas. Não é gente da nossa família. Não é o nosso patrão. Também não é o governo. Nem alguns dos poderes do governo. Eles não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos, está no verso 12, porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Aonde a igreja luta? Nas regiões celestes, pela adoração e pela intercessão. Mas onde ela luta na guerra? Na terra. Com a pregação. Como que ela luta? Com a pregação. As guerras são ganhas nas regiões celestes. As guerras modernas se ganham pelo menos pela força aérea. Amém, gente? Mas se não tiver infantaria, se não tiver o exército para pisar na terra e enfincar a bandeira, porque foi o que aconteceu, Jeová Nissi, se a infantaria não tomar território, não pisar na terra e dizer, agora nós tomamos esse território, nós fincamos a nossa bandeira, agora tudo isso aqui é nosso. Se isso não acontecer, não ganhou guerra. Tem que lutar nos céus, tem que lutar na terra. O problema é se a gente só fica lutando na guerra, nos céus e a gente não toma território. Tomar território na família, tomar território na empresa, tomar território entre os amigos, tomar território na cidade, tomar território nas vilas, tomar território no condomínio, tomar território.
a gente fica orando e intercedendo, mas na hora de tomar o território, aí a gente volta para casa. Isso não pode. Guerra tem que acontecer em todos os níveis. Para você provar vitória de verdade na tua vida, e você ser parceiro do céu com tudo que Deus está fazendo para implantar o seu reino na história, na humanidade, nas cidades, então a gente tem que pregar. Amém, gente? Temos que pregar, temos que pregar, temos que pregar. Vamos seguir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os pés tem a ver, Josué estava lá, na terra, estava no campo de batalha. Uma coisa é adorar, planejar, evangelização, criar programas e tudo mais. Outra coisa é a execução. A gente tem que pisar, a gente tem que ir. Amém? A gente tem que ir, a gente tem que se fazer presente. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 17. Com toda oração e súplica, olha aqui a oração. Tudo que a gente viu lá com Moisés, Arão, Ur e Josué, a gente vê aqui. Tudo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quando Paulo escreveu essas letras aqui, quando Paulo escreveu esse texto que a gente identifica na carta aos Efésios como capítulo 6, nesses versículos, ele está preso em Roma, ele está em cadeias, isso é literal, o que está no verso 20 é literal, ele está preso em cadeias. O que ele está orando? O que ele está pedindo que é mais importante para ele? Ele está debaixo de opressão? Sim. Quando passamos em Roma em 2018, na volta da viagem que fizemos para Israel, conhecemos a prisão mamertina, onde a tradição diz que Paulo e Pedro estavam presos. Para chegar no lugar onde provavelmente eles estavam, está escrito lá e tal, para chegar no lugar nós descemos vários níveis de escada, e fomos descendo algumas escadas porque eram calabouços, e fomos indo cada vez mais para o fundo, até chegarmos numa sala consideravelmente pequena, sem luminosidade, e lá ele ficava preso. Com uma luz, ele escrevia o que tinha que escrever, com a ajuda de Lucas também, que Lucas foi um dos principais escribas que acompanhou Paulo. É por causa de Paulo que ele escreveu o livro de Atos, e mais da metade do livro de Atos conta só a história de Paulo, é por causa do fato de Lucas ser companheiro do apóstolo Paulo nas suas muitas viagens missionárias. A partir do capítulo 13 do livro de Atos, o assunto inteiro é o apóstolo Paulo, e foi Lucas que escreveu. Nós visitamos a prisão, era dali que ele estava, ali que ele estava. Talvez, alguns momentos, com o apóstolo Pedro. Não se tem muita certeza que o apóstolo Pedro estava em Roma. Eu, particularmente, acredito que sim, que ele estava em Roma, ali com o apóstolo Paulo. Muito embora, o que acontece? Qual era a coisa mais importante ali? Ele estava preso, amarrado, acorrentado provavelmente.
numa circunstância vexatória, humilhante, com sede, com fome, sujo, provavelmente sentado ou deitado no meio de fezes, no meio de sujeiras, animais, insetos, mau cheiro. Qual era a coisa mais importante que Paulo estava orando e pedindo ali? Orem por mim, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amado, pensa comigo, por favor. Tem alguma coisa errada com a igreja de hoje? Não tem não? Não tem não. Eu sou confrontado com esse texto. Tem alguma coisa errada com as nossas orações. As nossas orações são muito egoístas. Eu acho que os propósitos do Evangelho, os propósitos de Deus, eles precisam tomar nossa vida com mais força e mais poder. Eu acho que a gente está preocupado com a gente mesmo, com o nosso bem-estar, demais do que precisa. Li num livro, pesquisando sobre isso tudo, um autor, que ele disse que se o cristão, se o discipulador, não gastar a vida, tudo que é e tudo que tem, para fazer novos discípulos, então, ele não é igual a Jesus. Então ele não chega nem perto e nem é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Será que ele exagerou? É um homem que ama a Deus, ama a igreja, ama missões, o autor. Um autor alemão. Se nós que somos cristãos não estamos gastando tudo que somos e tudo que temos para fazer novos discípulos de Jesus, então não há dignidade em nós de sermos chamados cristãos. Amado, eu quero que você entenda o meu coração. Essa mensagem, ela não é uma mensagem para castigar o teu coração. Ela é uma mensagem que no nome de Jesus deve provocar o poder de Deus para destruir fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus e o seu reino. Amém, gente? Para que a nossa igreja, a nossa comunidade, seja curada de uma onda de anticristianismo que tem na igreja de hoje. Anticristianismo dentro da igreja? Sim. E eu tenho a responsabilidade de falar destas coisas. Vocês entendem o meu coração? Amém, gente? A igreja da nossa geração precisa de cura. Nós precisamos de cura. A gente tem que realinhar. Aliás, realinhar tem alguma coisa a ver? Nós precisamos realinhar a nossa oração, mas para isso precisamos realinhar o céu, a nossa mentalidade, o nosso cristianismo, o que nós entendemos do nosso próprio cristianismo. Nós precisamos realinhar ao céu os propósitos da nossa vida, nós precisamos corrigir o espírito do egoísmo que bombardeia a igreja da nossa geração com tanta força. De repente a gente só está na defensiva, na defensiva, na defensiva, na defensiva, na defensiva, tudo na defensiva, na defensiva, na defensiva, tudo na defensiva. Todo mundo é zagueiro na igreja, tudo só tem zagueiro. Não tem zagueiro. Aliás, tem zagueiro também, mas tem meio de campo.
Tem atacante, tem centroavante. Tem centroavante ali, o centroavante. Tem gente que vai para as cabeças, tem gente que sai correndo para o abraço, que sempre faz gol, tem gente que compartilha. E se for preciso treinar, se for preciso acordar cedo, se for preciso investir grana, se for preciso fazer o que for preciso, mas que eu vou para ataque, eu vou para ataque. Amém, gente? Querido, você é um missionário onde você está, aonde você está, esse é o teu campo de missões. Esse é teu campo de missões. Sabe o que é muito legal? A gente criar programas na igreja, e nós vamos fazer isso, de evangelização. A igreja cria muitos programas de evangelização, isso é uma delícia. Trabalho missionário, a gente vai para o Nordeste, vamos fazer outros trabalhos aqui na região. Isso é uma delícia, é uma delícia. Mas existe o risco de alguns da comunidade se sentirem tranquilos e realizados, porque alguns outros da comunidade estão fazendo esses trabalhos, mas a palavra de Deus me diz que todos nós somos responsáveis para pregar o Evangelho, e todos somos missionários onde estamos. Não depende de um trabalho muito organizado, de um projeto muito organizado, só depende de você entender quem você é. Você é um missionário aonde você está, você é um missionário onde Deus te colocou. Como Deus quer te usar lá? Como Deus quer te usar na academia? Aos que são aposentados e não estão trabalhando. Como Deus quer te usar no hospital? Como Deus quer te usar no escritório, como Deus quer te usar na clínica, como Deus quer te usar na loja, como Deus quer te usar. Senhor, faz da minha empresa, do meu setor, do meu trabalho, um ponto de expansão do teu reino. Senhor, me dá alguém hoje para eu testemunhar de Jesus e contar uma história simples da minha vida. Senhor, eu não vou sossegar hoje enquanto eu não conseguir falar de Jesus para alguém. Romanos capítulo 10. Eu vou seguir. Salta, meu querido, vai para Isaías 53. Onde está Isaías 53? Isso. Presta atenção nesses textos. Quem creu em nossa pregação? Isaías. E quem foi revelado? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? O profeta Isaías já disse que esse povo que fica pregando Jesus, eles são loucos. Muita gente vai acreditar, mas muita gente não vai acreditar. Quem creu na nossa pregação? Nós vamos falar de Jesus para muitas pessoas e lamentavelmente muitos não crerão, mas muitos crerão. A gente não pode não pregar por medo de ser rejeitado, medo de não ouvirem nosso testemunho, medo de que zombem de mim porque eu estou falando de Jesus. Perdão. Porque esse povo que foi salvo pelo Senhor Jesus, eles já não funcionam igual o mundo mais. A gente já não funciona, a gente já não é tão normal. Porque a gente valoriza coisa que o mundo não valoriza, preza coisa que o mundo não preza, faz coisa que o mundo já não faz mais, fala a verdade. Ai, quem que fala a verdade? Faz sexo só depois do casamento? Quê? Devolve troco errado. Faz uma venda honesta. A gente não funciona igual. A gente não funciona igual ao mundo. Cristianismo não é adequação. Cristianismo é confrontação.
Se a gente tentar se adequar ao mundo, a gente está perdendo a nossa identidade. Amém, gente? Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amado, se os ninivitas se arrependeram, alguém vai se arrepender dos seus pecados quando a gente falar da nossa história. João 12, 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? É uma repetição da palavra de Isaías. É Jesus, palavras de Jesus aqui aos discípulos. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse, e se refere novamente ao texto. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se não pregarmos, não haverá salvação, e não haverá transformação. A gente pode orar, adorar, fazemos muitas coisas boas e importantes no contexto da igreja local, mas a gente precisa pregar. A gente precisa falar de Jesus. Se a gente não faz isso, a gente vai ser incompleto. Sempre seremos incompletos. A vitória na batalha, o sobrenatural, o milagre, a gente vai ficar com déficit de milagre na vida, déficit de poder, déficit de sobrenatural, porque a gente está na defesa. Não, a gente tem que ir para o ataque. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho, vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O mistério é, Jesus é o Messias, Ele é o Senhor, e Ele é a própria salvação. O Messias aguardado por todas as culturas, todas as nações, aquele que haveria de vir para organizar todas as coisas, já veio há 2000 anos atrás. É o mistério que o mundo precisa saber, é Jesus, o nome dele é Jesus Cristo. Se nós não anunciarmos esse mistério e essa verdade, as pessoas não saberão. Amém, gente? 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amigo, se você, amado irmão, se a gente quiser ser igualzinho, não vai dar certo. Porque o povo de Deus não é igualzinho. A gente não se adequa. A gente não se adequa ao mundo. Primeiro Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Há sempre poder de Deus que entra em cena do lado da pregação. Amém, gente? Quem quer mais poder de Deus fluindo na vida? Temos que pregar mais Jesus. Eu sempre, quando eu falo, eu já preguei várias mensagens, para que você quer mais unção? Para que a gente quereria mais poder? Parece que eu ouço Deus perguntando isso, toda vez que eu penso nisso, parece que eu ouço o Espírito Santo perguntando para mim, para quê? Para quê? O que você vai fazer? O que você vai fazer com mais poder? Se eu te der dom de cura, e pela tua mão todos os enfermos forem curados, o que você vai fazer? Se eu
multiplicar a unção sobre a tua vida, e sinais e maravilhas passarem a acontecer pelas tuas mãos, o que você vai fazer com esse poder? O que é que você vai fazer com o poder? Eu sei te dar uma lista de nomes de profetas de Deus com reconhecimento mundial, que se perderam, porque o poder subiu a cabeça, não tinha estrutura para suportar. E eu lembro do pastor Samuel em Londrina, no começo da nova aliança, muitas curas e milagres e libertação. Aí um Deus falou assim: Samuel, eu vou parar, eu vou tirar a unção de cura de vocês. Por quê, Senhor? Porque as pessoas não estão me procurando mais. Elas querem a bênção e depois vão embora. Eu vou tirar a unção de cura. Pastor Samuel chorou muito. No domingo seguinte, ele orou por cura, não houve cura. Deus dá, Deus tira. Não precisamos ficar culpados porque algumas coisas não estão acontecendo. Sabe o que a gente precisa fazer? Só alinhar os propósitos da nossa vida com os propósitos do céu. Só isso. Só isso. Se ele falou para fazer discípulos, papai, amanhã, segunda-feira, eu quero me dar a chance de falar de Jesus para alguém. No mínimo uma pessoa. Eu acho que o Senhor está interessado nisso. Eu acho que o céu está interessado nisso. Pois eu quero entrar nisso. Por favor, conta comigo. Amém? Esse é um apelo. Alguém quer entrar nisso? Alguém quer entrar nisso? Amém. Senhor, me dá uma pessoa. Uma pessoa. Você não tem que ensinar teologia para ninguém. Amém? Você não tem que ensinar teologia para ninguém. Mas pastor, eu só li a Bíblia 10 vezes, eu não vou saber responder. Não, não precisa. Você só precisa de um instante para falar quem Jesus é para você. Só isso. Simples, simplifica tudo que a gente acerta. Amém, gente? 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistem, já li, né? Gálatas 3,2, quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebestes o Espírito. Nós não queremos um avivamento do Espírito na nossa cidade? O Espírito Santo não se move e não entra no coração daqueles que creem nele? Mas como crerão se não houver quem pregue? A gente fica orando, pedindo avivamento, mas onde estão os pregadores? Os evangelistas? Percebe que às vezes a gente entra em conflito com a nossa própria oração? Espera aí, a gente precisa corrigir tudo isso. Vocês estão comigo, gente? Amém? Estão comigo? Você não veio aqui, embora eu tenha dito no começo, sabe o que eu creio que está acontecendo? Existem cadeias mentais, cadeias na mente, cadeias no coração, na igreja de hoje, que tentam afastar a gente da essência do Evangelho, que tem a ver com a pregação do Evangelho, tem a ver com o testemunho e a proclamação do Evangelho. Um grande milagre está acontecendo. Se o teu coração está aberto, o Espírito Santo está agindo em você e está demolindo algumas mentalidades equivocadas e está construindo algumas mentalidades puramente bíblicas. A gente precisa ajustar o nosso cristianismo ao cristianismo do Novo Testamento. Amém, gente? Amém. Por favor. Se nós ajustarmos isso, a gente vai passar a ver o sobrenatural com mais frequência. Se a gente ajustar a nossa vida aos propósitos de Deus, a gente vai passar a ver sinais e maravilhas com mais frequência, milagres com mais frequência, o poder de Deus com mais frequência, anjos com mais frequência. Já viu anjo? Já viu anjo? Não, em visão eu já vi.
de muitos jeitos, de muitas cores. Vi anjos coloridos. Vi anjos de muitos tamanhos. Já vi anjos dançando. Já vi anjos fazendo muitas coisas. Sabe qual é o lance? A última vez que eu vi anjo, vai fazer uns 10 anos. Eu estou com saudade de ver anjo de novo. Eu sou confrontado com essas verdades. Amém, gente? E você é? Você é? Gálatas 3:5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Espírito, milagres, pregação da fé. Amém, gente? A gente fica pedindo às vezes milagre, e não porque a gente não precisa, porque a gente precisa. Mas aí Deus fala assim, filho, completa aí. Completa aí. Para que você quer milagre e poder? Para que, filho? Para que? Me fala, me dê um motivo para eu derramar poder e milagre sobre você. Me dê um motivo. Pai, eu quero porque eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero a salvação dos meus vizinhos. Eu quero a salvação dos meus familiares. Eu quero a salvação das pessoas. Eu quero a salvação dos meus colegas de trabalho. Eu quero a salvação do meu patrão. Eu quero a salvação do dono da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Eu quero a salvação dos meus clientes. Eu quero a salvação dos meus clientes. Aí Deus lá de cima, acho que olha assim e fala assim, estou gostando. Está me interessando. Deus olha e fala, está me interessando. Aí Ele começa a liberar. Não libera muito não, libera pouco. Mas aí a gente prova um sinal, um poder, um milagre. E a gente prega. Vai ter guerra, vai ter dificuldade, vai ter vergonha, vai ter resistência interior, mental. Vai ter um monte de coisas. Falar assim, o que vão pensar de mim? Vence tudo isso. Vence tudo isso. E fala de Jesus. Aí Deus vai falar assim, eu vou liberar mais poder para esse cara, porque 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Ele está preso também quando escreveu isso aqui, ok? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca de leão. Ele está querendo é pregar. Ele está dizendo, o Senhor me deu força, o Senhor me deu livramentos sobrenaturais, o Senhor me livrou da morte, da boca do leão, tem esse sentido, o Senhor me livrou da morte, mas só o que eu estou querendo é pregar. Pregar plenamente a palavra de Deus e cumprir o chamado que recebi do Senhor. Amém, gente? Aí todo esse conjunto do sobrenatural acompanha aqueles que estão fazendo discípulos, pregando o evangelho.